Estes três tipos de austeridade, praticados por homens cujo objetivo não é de se beneficiarem materialmente, mas de comprazer o Supremo, são da natureza da bondade. Tá vendo, Bímola? As pessoas no modo da bondade querem dar prazer a Deus, querem fazer o que Deus quer. E o que Deus quer de nós? A resposta são duas coisas: amor e devoção. E quem ama, serve. Que jeito que serve? Com devoção. E como se serve com devoção? Fazendo o que Deus quer. Deus quer que nós o sirvamos através dos 9 processos que Ele ensinou. O primeiro item é o que a gente está fazendo aqui todos os dias, eu, você e nossos queridos ouvintes, que é ouvir sobre Deus de fontes autorizadas. Então, não existe nada mais autorizado que o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Tá bom, já parei de falar. Já começou, lê mais e fala menos. Shradaya paraya taptam tapastatrividam narai apalakam shibirjuktai satvikam parichakshate. Modo da bondade, Bímola, modo da bondade. No modo da bondade, o que a pessoa faz? Ela faz 3 tipos de austeridades, não busca benefício material, mas busca dar prazer ao Supremo Senhor Krishna, o Deus Supremo, a causa de todos, a causa de tudo e de todos, o Pai de todos, o Deus único, o cara lá de cima, o manda-chuva, o poderoso chefão. Tá, lê mais e fala menos, de novo. Agora vai. Disse que as penitências e austeridades ostentosas que se executam para ganhar respeito, honra e reverência estão no modo da paixão. Elas não são nem estáveis nem permanentes. Então é um mau negócio, né? Se a pessoa... É por isso que a pessoa tem que ter o conhecimento. Se a pessoa tem o conhecimento completo e perfeito que está no Bhagavad Gita como ele é, ele não erra. E não errando, ele não faz ações proibidas. E não fazendo ações proibidas, ele não sofre as reações. Mas quem não tem conhecimento, o que acontece? Faz tudo errado. E a prova disso, que estão fazendo tudo errado, é que o mundo inteiro está dando errado. Então esse é o conhecimento mais valioso, esse é o conhecimento mais importante, o conhecimento do Bhagavad Gita como ele é. Por quê? Quem tem esse conhecimento faz a coisa certa, e fazendo a coisa certa, tudo dá certo. Tem esse ditado aí. Tem esse ditado, as pessoas falam, não, no final tudo dá certo. Não, no final vai continuar dando tudo errado. Estão fazendo tudo errado, já está dando errado, e no final vai dar tudo errado. Por quê? Porque estão fazendo tudo errado. Por que estão fazendo tudo errado? Porque não tem o conhecimento completo e perfeito, que só encontra no Bhagavad Gita como ele é. Às vezes se executa penitência e austeridade para atrair as pessoas e receber honra, respeito e adoração dos outros. Mesmo às vezes a pessoa tem boas intenções, ela pensa em fazer isso sem querer aparecer. Eu já conheci várias pessoas assim. Elas são, como o Prabhupada fala, são mal guiadas, mal orientadas, e acha que se fizer em segredo vai dar certo. Não vai dar certo, por quê? Está fazendo a coisa errada em segredo. Então, se a coisa é errada, vai dar errado. Não tem como dar certo. Se não fizer exatamente do jeito que Deus quer, não vai dar certo. Se você não fizer exatamente o que a sua esposa, o seu patrão quer, não vai dar certo.
Pode até parecer que dá certo, mas não dá certo. Vai conseguir o quê? Vai conseguir atrair as pessoas e receber honra, respeito e adoração dos outros, mas não satisfaz Deus. Não satisfazendo Deus, não tem como dar certo. As pessoas no modo da paixão fazem arranjos para serem adoradas por subordinados e permitem que lhes lavem os pés e ofereçam-lhe riquezas. Os farsantes, né? Os líderes farsantes, os mestres espirituais farsantes. E às vezes eles têm boas intenções, mas todo mundo sabe que de boas intenções o inferno está cada vez mais cheio. Mas fiquem tranquilos, sempre cabe mais um. Não tem limites, Bímola. Não tem limites para os habitantes dos planetas inferiores. Não tem como fazer a coisa errada e dar certo. Considera-se que tais arranjos feitos artificialmente pela execução de penitências estão no modo da paixão? E as pessoas influenciadas pelo modo da paixão querem consertar o mundo, querem melhorar o mundo. Impossível, não tem como consertar o mundo, não tem como melhorar o mundo. Esses mundos foram feitos temporários e miseráveis. Não tem como mudar isso. Não tem. Se tivesse jeito de mudar, Deus já teria mudado. Tem como viver. Tem como viver no modo da bondade, né? Influenciado pelo modo da bondade. E isso já acontece. Isso já acontece por volta de 5% das pessoas. Por volta de 5% das pessoas do mundo. Elas vivem influenciadas pelo modo da bondade. E pelo modo da bondade a pessoa adquire conhecimento. E com conhecimento ela faz exatamente o que Deus quer. Considera-se que tais arranjos feitos artificialmente pela execução de penitências estão no modo da paixão. Os resultados são temporários. Tá vendo? Esse é o problema, né? Mas existem outros processos. Vira e mexe fala, você pensa que só a sua religião está certa? Eu tenho certeza disso. Por quê? Como se conhece a religião correta? A religião correta se conhece pelos resultados. Aqui, os resultados são temporários. O resultado é temporário de quais? Daquelas religiões inventadas, influenciadas pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão e pelo modo da bondade. Os resultados são temporários. Os famosos paliativos. Eles podem continuar por algum tempo, mas não são permanentes. Então, só o processo da consciência de Deus, Krishna, é permanente, é eterno. E o que acontece? Liberta a religião correta, a religião perfeita, a religião eterna, é o Sanatana Dharma. Ou seja, Prabhupada colocou o nome de consciência de Deus, Krishna. Por quê? Os resultados dela são eternos. Porque ela liberta todos os seus... Olha o resultado, pelo resultado, acabei de falar, pelo resultado sabe-se quem está certo, quem conheceu a verdade absoluta e quem se libertou de tudo e de todos. Então, todos os seguidores da consciência de Deus, Krishna, se livram de ansiedades, lamentações, estresse, depressão. Uma lista de benefícios que não acabam mais. E esses benefícios não são temporários, são permanentes. Então, a única religião que eu conheço que liberta todos os seus seguidores de estresse, depressão, ansiedades, lamentações, medos e etc., é a consciência de Deus, Krishna, a ISKCON Hare Krishna. Existem outras, sim, existem outras, e a maioria delas, para não falar todas, não liberta nem os líderes
dos estresses, da depressão. Vira e mexe você fala, tal líder religioso está com depressão. Isso é, como fala Bímola, utopia na consciência de Deus, Krishna. Depressão, Hare Krishna com depressão, estresse, ansiedade. Isso é ficção científica, isso é utopia, não existe. Se estiver seguindo o padrão de Prabhupada. Tem esse pequeno detalhe, né? Liberta todos os seguidores que seguem o quê? O padrão estabelecido por Srila Prabhupada no mundo inteiro. Tá, já parei de falar, nossa. Para, dando sinal, gesticulando, parece manobrista de avião. Deixa eu tomar água depois dessa aqui. Depois dessa eu vou até tomar água. Já tomei. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Sri Ishopanishad por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lembro sim. Como que é? Não dá nome aos bois, nem às vacas. Uma vez nós fomos visitar um casal, né? Um casal Hare Krishna. Mas foi assim, né? Papo vai, papo vem. Eu sou um Zé Mané, né? Sou um Zé Mané. Como que é, Bímola? Não tem Zé Mané sem noção. Mas escapou. E aí o devoto falou assim, minha esposa, né, na frente dela, minha esposa, ela está tendo problemas para dormir. Falou, o quê? Mas então ela não está seguindo. É batata. Como a gente já cansou de falar, eu só não vi Hare Krishna dormir andando. Só isso que eu não vi ainda. Né, Bímola? Ela realmente não está seguindo. Vai, então não tem jeito, né? É igual comprar uma geladeira e não pagar, aí toma uma geladeira, né? A mesma coisa acontece com a liberação. Quem segue o padrão de Prabhupada já está liberado, mas se ele para de pagar a prestação, aí a liberação é tomada. A prestação se paga com serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tá, agora eu parei de falar. Você começa, Bíblia, depois você corta. Porque você é a diretora. Você é a diretora. Não, tá sim. Não, sim, senhora, tem razão. Não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas transcendentais, iguais ao Senhor Krishna em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. O que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Aí, ó o ponto aí. Outro ponto é que a pessoa começa a cantar Hare Krishna no rosário. O primeiro efeito que acontece é dormir cantando Hare Krishna. Então, se você canta Hare Krishna, não está nem seguindo o processo completo, só de cantar Hare Krishna no rosário. Se você cantar sentado ou encostado, dorme, porque é o primeiro efeito, né? Paz, tranquilidade, cantando no rosário, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dorme, se bobear, dorme. Tá, quem sempre vê todas... É o mantra 7 do Sri Ishopanishad. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas transcendentais, iguais ao Senhor Krishna em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. O que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Quem tem conhecimento completo e perfeito não é enganado por nada nem por ninguém. Legal, né? O problema é esse, ter conhecimento completo e perfeito. E o conhecimento completo e perfeito está no Bhagavad Gita como ele é.
A execução do devoto de Deus de segunda classe e o devoto de Deus de primeira classe descritos acima, ninguém pode ver corretamente a posição transcendental do ser vivo. As entidades vivas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo Krishna, assim como as centelhas do fogo são qualitativamente iguais ao fogo. Entretanto, quando se trata de quantidade, as centelhas não são fogo, pois a quantidade de calor e luz presente nas centelhas não é a mesma que está presente no fogo. E está falando de nós aqui, né? De nós e de Deus. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Nós temos as mesmas qualidades que Deus, mas não na mesma quantidade. Nós nunca seremos a fogueira, sempre seremos a fagulhinha. O devoto de Deus de primeira classe, o grande devoto, vê unidade no sentido de que vê tudo como energia do Senhor Supremo Krishna. Como não há diferença entre a energia e o energético, existe o sentido de unidade. Embora do ponto de vista analítico o calor e a luz sejam diferentes do fogo, sem calor e luz, a palavra fogo não tem sentido. Portanto, em síntese, calor, luz e fogo são a mesma coisa. Aí entra a filosofia do Senhor Krishna. É e não é, né? É e não é. É porque Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Então, calor, luz e fogo são diferentes, mas são a mesma coisa. Neste mantra, as palavras Ekatvam Anupashyata indicam que, tomando como referência as escrituras reveladas, as escrituras védicas, a pessoa deve ver a unidade de todas as entidades vivas. As centelhas individuais do Todo Supremo, o Senhor Krishna, possuem quase 80% das qualidades que se sabe que o Todo possui, mas quantitativamente não são iguais ao Senhor Krishna. A gente possui quase 80%. Mas em outro lugar está 78%. 78% é quase 80%. Imagine, né? Com quase 80% a gente pode se tornar o criador de um universo, se tornar um Brahman, se tornar um primeiro filho de Deus a habitar um universo. Todos nós já fomos Brahma, o primeiro filho de Deus, ou seremos um dia, né? Só depende da ambição, do desejo de controlar. Tá, é outro assunto, tá bom. Aqui, ó, as centelhas individuais do Todo Supremo, que somos nós, né? Possuem quase 80% das qualidades que se sabe que o Todo possui, mas quantitativamente não são iguais ao Senhor Supremo Krishna. Essas qualidades estão presentes em quantidade diminuta, pois a entidade viva não passa de uma diminuta parte integrante do Todo Supremo. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Usando outra analogia, a quantidade de sal presente numa gota de água nunca se compara à quantidade de sal presente no oceano completo. Poxa vida, isso aqui eu não lembro de ter lido. Eu já li esse livro, mas não lembro, Bímola. Nós temos um pouquinho de sal e Deus tem todo o sal, né? Deus é a mina de sal e nós umas partículas de sal. Nós sempre seremos partes e nunca o todo. Usando outra analogia, a quantidade de sal presente numa gota de água nunca se compara à quantidade de sal presente no oceano completo. Apesar do sal presente na gota d'água ter a mesma composição química de todo o sal presente no oceano. Se o ser vivo individual fosse igual ao Senhor Supremo Krishna, tanto qualitativa quanto quantitativamente, não haveria possibilidade de ele se influenciar
pela energia material. Nos mantras anteriores já se comentou que nenhum ser vivo, nem mesmo os semideuses poderosos, podem superar o Senhor Supremo Krishna em aspecto algum. É porque Krishna é o mais tudo, né, Bímola? Não tem jeito de competir com Deus. Ele é o mais tudo. Ele é 100% Deus. Nós somos aí quase 80% Deus. Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Não dá para comparar, não dá para competir. Quando a pessoa entende isso, ela para de se achar, baixa a bola e serve submissamente o Deus Supremo Krishna, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Portanto, a palavra Ekatvan não significa que o ser vivo seja igual ao Senhor Supremo Krishna sob todos os aspectos. No entanto, num sentido mais amplo, Ekatvan indica o interesse comum, assim como numa família o interesse de todos os membros é o mesmo, ou numa nação o interesse nacional é o mesmo, embora existam muitos cidadãos individuais diferentes. Como todas as entidades vivas são membros da mesma família suprema, seu interesse e o do Ser Supremo Krishna não são diferentes. Todo ser vivo é filho do Ser Supremo. Krishna é o Pai de todos. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, todas as criaturas vivas neste universo, inclusive os pássaros, os répteis, as formigas, os seres aquáticos, as árvores e assim por diante, são emanações da potência marginal do Senhor Supremo Krishna. Portanto, todas elas pertencem à família do Ser Supremo. Não existe conflito de interesses. Se a pessoa entende isso, né? Se a pessoa entende que é um servo eterno de Deus, Krishna. Vamos parar aqui, ó. As entidades transcendentais são destinadas a obter prazer. Espera aí. As entidades transcendentais que somos nós. Calma, Bíblia, estou anotando aqui, depois você fala, você anotou? Aí você dá bronca. Nossa, tomo bronca porque faço, tomo bronca porque não faço. Ô, vida de cão bailarino! Tá, mas você que não quer parar de ler esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela, como a gente está fazendo aqui. O Bhagavad Gita já tem a opção de ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link. Tá aí, ó, o Bhagavad Gita, como ele é o 5º link, você clica aí, encomenda o seu, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, você encomenda os dois, o de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, né? Tá bom, então tá bom. E o último link é o Shri Ishopanishad, lá embaixo. Você já encomenda os dois, os três, né? Já encomenda os três. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Agenda
F5, para variar nunca está atualizada, já dei F5. Nunca está atualizada, pelo menos está salvo, né? Então, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Ainda dá tempo para muita gente, Bímola, dependendo do estado, a cidade. Mas se você não vai dar mais tempo para você, então já se programe para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom. O que mais, hein, Bímola? Nessa segunda-feira tem 3 aniversários. Deixa eu ver aqui. Falar do jeito que está aqui, tá bom. Dia 12 de maio, segunda, Madhavendra Puri, mestre do Mestre de Deus, faz aniversário de aparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E também nesta segunda-feira, dia 12 de maio, Parameshwari Dasa Thakur, grande devoto do Senhor Nityananda, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado pelos Hare Krishnas no mundo inteiro. E também nesta segunda-feira, dia 12, Srinivasa Acharya, um dos primeiros devotos a distribuir livros autorizados sobre Deus, faz aniversário de aparecimento que é comemorado por todos os devotos do mundo inteiro. E você, para ouvir essas biografias estão no nosso site, krishnafm.com.br, na primeira linha, no LHK. Na primeira linha, links Hare Krishna, LHK. Você clica ali, está por ordem alfabética para você ler, ouvir ou baixar. Ou então, se quiser ouvir as biografias e os jejuns, está lá abaixo do terceiro tocador, ouvir histórias. O calendário está do lado esquerdo e ouvir histórias do lado direito, debaixo do terceiro tocador. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Só isso, né? Então, Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Orações dos Vedas Personificados. Acho que é o maior capítulo, né, Bímola, do livro de Krishna, mas não estamos lendo, mas vamos ler, se Krishna deixar, é claro, né? Tá, então é o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. É maior na coleção Bhagavatam ou é maior no livro de Krishna? É maior na coleção Bhagavatam, né? As orações dos Vedas personificados. Tá. Então, Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde? Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Estou procurando, Bímola. 668 L-7. Ah, já achei. Calma. Aqui, ó. Os Upanishads descrevem estas dissoluções da seguinte maneira. Meu caro menino, esta dissolução parcial assemelha-se ao que acontece quando as abelhas recolhem mel, extraindo néctar das flores de várias espécies de árvores e amalgamam tudo numa mistura única. Assim como os néctares misturados não podem distinguir, sou o sumo de tal e tal flor, ou sou o sumo de outra flor. Da mesma maneira, meu caro menino, quando todas estas entidades vivas se fundem, elas não podem pensar conscientemente. Agora nos fundimos. Chandogya Upanishad 6, 9, 1 e 2. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bímola? Por isso que todo mundo deve ter essa coleção em casa, esse tesouro do amor a Deus, Krishna Prema, que é a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Eu lembro de um ouvinte que adquiriu essa coleção, não, vários adquiriram, né, e vários vão adquirir, mas ele, nossa, eu estou maravilhado, é muito conhecimento, que é isso? Ele só lia a Bíblia, Bímola. Ele, nossa, ficou deslumbrado, né? E deve estar deslumbrado até hoje. Até eu estou deslumbrado até hoje, que sou um Zé Mané. Assim como os rios fluem para a sua dissolução no mar, abandonando os seus nomes e formas ao chegarem a seu destino, analogamente o homem sábio que se liberta dos nomes e formas materiais alcança o Absoluto Supremo, a maravilhosa personalidade de Deus, Krishna. Mundaka Upanishad 3.2.8. Srila Sridhara Swami ora: o Senhor Supremo Krishna é autorrefugente e onisciente. Por sua grandiosa misericórdia, este universo, que está sujeito a repetidas criações e destruições, permanece presente dentro dele, depois de fundir-se de novo nele, junto com as entidades vivas por ocasião da dissolução cósmica. É o fim do mundo, né? Como
Muita gente fala, mas não sabe nem o que está falando. O fim, quem está esperando o fim do mundo pode comprar um banquinho e esperar sentado, que vai demorar ainda zilhões de anos. Para acabar essa era de Kali Yuga, que nem é o fim do mundo, vão levar mais de 400 mil anos pela frente ainda, para acabar essa era, que nem é o fim do mundo. Então, meu amigo, pode tirar o cavalinho da chuva que ele vai molhar, encharcar, dissolver. Quantos e quantos cavalinhos vão ser molhados pelos próximos 400 e tantos mil anos? Tá outra história, tá bom? A história do fim do mundo, Bímola. Tem grupos, tem religião que já marcou uns 5, 6 fins de mundo, já quebrou a cara as 5, 6 vezes, 7 vezes, sei lá quantas vezes, já não marca mais fim do mundo. Se marcar vai quebrar a cara de novo. Aí os filmes, né? Como que era? A bobagem. Tinha essa lembra quando a gente começou em 96 a rádio, o programa Hare Krishna? 2000 chegarás, 2000 não passarás, o fim do mundo está chegando, está chegando. E eu convidava, né, qualquer um para falar onde estava escrita essa bobagem, que 2000 chegarás, 2000 não passarás. Onde está escrita essa bobagem? E não apareceu ninguém para falar onde estava escrita essa bobagem. E agora em 2000, como que é? 2000... Saiu até filme, né? 2012, 2016, agora jogaram para 2032, e vão jogando, e vão especulando, e vão chutando, e vão errando. Porque não tem conhecimento completo e perfeito. E o conhecimento completo e perfeito só nas escrituras védicas, que dá datas exatas, dá conhecimento exato de tudo que foi criado, como é mantido, e como vai ser destruído e quando vai ser destruído. Não é previsão, profecia, não, é programação. Está tudo programado por Deus. E só Deus sabe isso, e só Deus sabe e escreveu isso em seus livros védicos pessoalmente. Tá, lê mais, fala menos, tá bom. Tudo está na literatura védica, falada e escrita pessoalmente por Deus há mais de 5.000 anos. O Senhor Supremo Krishna é autorrefulgente e onisciente. Por sua grandiosa misericórdia, este universo que está sujeito a repetidas criações e destruições permanece presente dentro dele depois de fundir-se de novo nele, junto com as entidades vivas por ocasião da dissolução cósmica. Eternamente, né? Krishna constrói esses universos, mantém esses universos e destrói esses universos. Depois ele cria de novo, mantém de novo e destrói de novo. Porque tem resposta do porquê de tudo também. O porquê de tudo está nessa coleção Śrīmad Bhagavatam. Esta retração total da manifestação universal ocorre, de repente, como o fluir do rio para o oceano. No âmago de meu coração medito nele, medito naquele mestre dos 3 mundos, o Senhor Nrisimha. É a oração, Bímola. Eu falei tanto aqui, eu divaguei tanto que esqueci, eu não li como oração. É a oração de Srila Sridhara Swami. Vou ler de novo. O Senhor Supremo Krishna é autorrefulgente e onisciente. Por sua grandiosa misericórdia, este universo que está sujeito, por sua grandiosa misericórdia, esse universo que está sujeito a repetidas criações e destruições, permanece presente dentro dele, depois de fundir-se de novo nele, junto com as entidades vivas por ocasião da dissolução cósmica. Esta retração total da manifestação universal ocorre, de repente, como o fluir do rio para o oceano. No âmago de meu coração medito naquele mestre dos 3 mundos, o Senhor Nrisimha.
Shinradeva Bhagavan Ki Jai. As almas sábias que compreendem como vossa Maya engana a todos os seres humanos prestam um poderoso serviço amoroso a vós, que sois a fonte de liberação dos nascimentos e mortes. Como de fato pode o medo da vida material afetar os vossos fiéis servos? Por outro lado, vossas sobrancelhas franzidas, a roda do tempo, a qual tem 3 aros, aterrorizam repetidamente aqueles que se recusam a abrigar-se em vós. Os Vedas revelam seu segredo mais precioso, o serviço prático e amoroso à personalidade de Deus, Krishna. Somente aqueles que estão cansados de ilusão material, que se baseia num falso sentido de independência do Senhor Krishna. O Vajrasaneya Samhita 32.11 do Jayurveda branco contém o seguinte mantra, que eu vou ler a tradução em português. Depois de passar por todas as espécies de vida, todos os sistemas planetários e todos os limites do espaço em todas as direções, a pessoa se aproxima da alma original da imortalidade, Krishna. Então recebe a oportunidade de entrar permanentemente em seu domínio e adorá-lo com serviço pessoal. Os proponentes de várias filosofias materialistas divergentes podem considerar-se muito sábios, mas de fato todos eles estão iludidos pela Maya do Senhor Supremo, Krishna. Maya é ilusão, né? A ministra da ilusão. Os devotos de Deus reconhecem este padrão de ilusão geral e submetem-se ao Senhor Supremo Krishna mediante as atitudes devocionais de servidão, amizade e etc. Em lugar do calor e luta da discussão filosófica, os devotos puros de Deus experimentam só o prazer a cada momento, porque o objeto de seu amor é aquele que põe fim a todo o enredamento material. E os devotos do Senhor Vishnu desfrutam prazer constante, não só nesta, como também nas vidas futuras. Em quaisquer nascimentos que aceitem, eles gozam intercâmbio amoroso com o Senhor Krishna. Por isso, o devoto de Deus sincero ora: por onde quer que eu vagueie, ó amo, entre milhares de espécies de vida, que em toda situação eu tenha firme e fixa devoção a vós, ó Achyuta. Vishnu Purana, Achyuta é outro nome de Deus, Krishna. Achyuta é o infalível. E só existe um infalível, que é o Senhor Krishna. Por quê? Porque ele não tem a tendência a cair, né, Bimala? Por isso que Prabhupada falou, se apegue em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai te decepcionar, porque o Senhor Achyuta não tem a tendência a cair. Alguns filósofos questionarão como os devotos de Deus podem superar a sua armadilha material sem um conhecimento analítico completo das entidades Tvam. Tu significa Adiva e Tat, aquilo, o Supremo, e sem desenvolver um ódio suficiente à vida material. Os Vedas personificados aqui respondem que não há possibilidade de a ilusão material continuar a agir sobre os devotos do Senhor Krishna, porque mesmo nas fases iniciais do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, todo o medo e apego são retirados pela graça do Senhor Krishna. O tempo é a causa original de todo o temor neste mundo. Está vendo, Bimala, o tempo? E quem é o tempo? O tempo acabou. Você aproveitou e falou que o tempo acabou. Porque estamos falando do tempo. Krishna é o tempo.
Ele fala isso no Gita: eu sou o tempo que tudo devora. Krishna, na forma do tempo, está devorando tudo e todos, materialmente falando. No capítulo 11 ele fala que come os sacerdotes brahmanas como uma refeição. E Arjuna tem essa visão. Tá, já parei de falar, era para parar de falar, não é para falar mais coisas, tá bom. Então vamos parar aqui na página 671 L-6, 671 L-6, tá bom? Então tá bom. Não vou confirmar. Deixa eu confirmar aqui, 671. É que eu estou fazendo outro esquema aqui, mas não pode confiar. 671L-6. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer... Estou olhando o WhatsApp aqui, não é para olhar agora, tá? Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aumentar a letra aqui. Paramos onde, hein? Aqui, ó. A Narada estava investigando, né? As atividades do Senhor Krishna em seus 16.108 palácios, com suas 16.108 esposas e com 10 filhos, cada uma tinha 10 filhos. Ninguém pode competir com Deus, Bimala. Ele teve 16.108 esposas e fez 10 filhos em cada uma delas, só para começar. Em algum lugar o Senhor Krishna foi visto na execução de diferentes sacrifícios para satisfazer os semideuses, que são apenas suas expansões qualitativas. Em algum lugar ele foi visto em atividades de bem-estar público, com o estabelecimento de poços profundos para fornecimento de água, casas de descanso e jardins para convidados desconhecidos, e grandes monastérios e templos para as pessoas santificadas. Esses são alguns dos deveres ordenados nos Vedas para os devotos casados a fim de satisfazerem seus desejos materiais. Em outro lugar, Krishna foi encontrado como um rei governante engajado em caçar animais na floresta e montado em cavalos Sindhi muito belos. De acordo com os regulamentos védicos, os governantes tinham permissão para matar animais prescritos em certas ocasiões, tanto para manter a paz na floresta ou para oferecer animais no fogo do sacrifício. Os governantes tinham permissão de praticar essa arte de matar porque eles tinham que matar inimigos sem misericórdia para manter a paz na sociedade. Deus autoriza a pena de morte
todo governante deve aplicar a pena de morte. É todo governante que não for impotente, né? Todo governante que segue as leis de Deus. Governantes tinham permissão de praticar essa arte de matar porque eles tinham que matar inimigos sem misericórdia para manter a paz na sociedade. Em uma situação, o grande sábio Narada viu o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre de todos os poderes místicos, a atuar como um espião por trocar a sua roupa habitual, a fim de entender os motivos de diferentes cidadãos na cidade e dentro dos palácios. O santo Narada viu todas essas atividades do Senhor Krishna, que é a superalma de todos os seres vivos, mas que fazia o papel de um ser humano comum a fim de manifestar as atividades de sua potência interna. Ele sorria dentro de si mesmo e começou a se dirigir ao Senhor Krishna como se segue. Meu querido Senhor Krishna de todos os poderes místicos, objeto de meditação de grandes místicos, a extensão de seu poder místico é certamente inconcebível, mesmo para místicos como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Porém, por sua misericórdia, porque eu sempre estive dedicado ao serviço amoroso transcendental de seus pés de lótus, sua divindade muito generosamente revelou-me as ações de sua potência interna. Meu querido Senhor Krishna, você é adorável por todos, e semideuses e deidades predominantes dos 14 sistemas planetários são completamente cientes de sua fama transcendental. Agora faça o favor de me dar as suas bênçãos para que eu seja capaz de viajar por todos os universos a cantar as glórias de suas atividades transcendentais. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, respondeu a Narada como se segue. Espera aí, deixa eu tomar água antes dele responder. Agora vai. Meu querido Narada, ó sábio entre os semideuses, você sabe que eu sou o instrutor supremo e perfeito seguidor dos princípios religiosos e também o supremo executor desses princípios. Eu, portanto, pessoalmente executo esses princípios religiosos a fim de ensinar o mundo inteiro como agir. Meu querido filho, é meu desejo que você não fique confuso por essas demonstrações de minha energia interna. Deus, quando vem a este mundo, ele faz o papel de um ser humano comum e segue todas as regras e regulações védicas, segue as escrituras védicas. É a melhor pregação, né? É o exemplo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estava dedicado a seus ditos afazeres domésticos, a fim de ensinar às pessoas como alguém pode santificar a sua vida de casado, apesar de estar apegado ao aprisionamento da existência material. Na verdade, alguém é obrigado a continuar o termo da existência material por causa da vida de casado. Mas o Senhor Krishna, que é muito misericordioso com os casados, demonstrou o caminho de santificar a vida de casado ordinária. Por Krishna... Por quê? Vou prestar atenção, Bimala. Posso errar também? Por quê? Krishna é o centro de todas as atividades. Uma vida de casado consciente de Deus, Krishna, é transcendental às leis védicas e é automaticamente santificada. Eu vou printar isso aqui, ó. Porque os casados estão sempre em Maya? Prabhupada perguntou numa caminhada aos seus discípulos que estavam com ele. Por quê? Por que que os devotos casados estão sempre iludidos, estão sempre em Maya? E ninguém se atreveu a responder e Prabhupada deu uma risada e respondeu: porque essa é a posição natural deles.
Tá, Bimala, já parei de falar. Uma vida de casado consciente de Deus, Krishna, é transcendental às leis védicas e é automaticamente santificada. Assim, Narada viu um único Krishna que vivia em 16.000 palácios por suas expansões plenárias. Devido à sua energia inconcebível, ele estava visível em cada e todo palácio de rainha individual. O Senhor Krishna tem poder ilimitado e a admiração de Narada era sem limite ao observar repetidamente a demonstração da energia interna do Senhor Krishna. O Senhor Krishna se comportava, pelo seu exemplo pessoal, como se ele fosse muito apegado aos 4 princípios da vida civilizada, chamados religiosidade, desenvolvimento econômico, satisfação sensual e salvação. Esses 4 princípios da existência material são necessários para o avanço transcendental da sociedade humana. E apesar do Senhor Krishna não ter nenhuma necessidade de fazer isso, ele exibiu as suas atividades de casado para que as pessoas possam seguir os seus passos para o seu próprio interesse. O Senhor Krishna satisfez o sábio Narada em todo modo. Narada estava muito contente de ver as atividades do Senhor Krishna em Dwaraka e assim ele partiu. Na narração das atividades do Senhor Krishna em Dwaraka, Shukadeva Goswami explicou ao rei Parikshit como o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, descende sobre este universo material pela agência de sua potência interna e pessoalmente exibe os princípios, os quais, se seguidos, podem conduzir a pessoa a alcançar o objetivo último da vida. Todas as rainhas de Dwaraka, mais de 16.000 em número, dedicaram suas características femininas atraentes ao serviço transcendental do Senhor Krishna, por sorrir e servir, e o Senhor Krishna estava contente por se comportar com elas exatamente igual a um esposo perfeito que desfruta a vida de casado. Deve-se saber definitivamente que esses passatempos não podem ser executados por ninguém além do Senhor Shri Krishna. O Senhor Shri Krishna é a causa original da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica inteira. Qualquer um que ouve com atenção as narrações dos passatempos do Senhor Krishna em Dwaraka, ou apoia um pregador do movimento da consciência de Deus, Krishna, certamente descobrirá que é muito fácil atravessar o caminho da liberação e saborear o néctar dos pés de lótus do Senhor Krishna. E assim ele ficará dedicado a serviço do Senhor Krishna. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 68 de Krishna. O grande sábio Narada visita os diferentes lares do Senhor Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 69. As atividades diárias do Senhor Krishna. Dos mantras védicos aprendemos que a suprema personalidade de Deus não tem nada a fazer. Se qualquer rico esperto bota todo mundo para trabalhar e só fica desfrutando, imagine Deus, né, que é o mais esperto. A gente repete sempre, né, Bimala? Deus é o mais tudo. Se ele é o mais tudo, ele é o mais esperto também. Ele é o mais... Tá, vamos parar de falar. Tá bom, sim, senhora. Krishna é o mais tudo. Tá, vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis
com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já abriu, já apareceu, é o 6º link, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jayorada Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jayorada Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.